Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. No mundo em que cada vez mais as empresas procuram diversificar as suas estratégias publicitárias, são várias as ferramentas de que dispõem para perceber o consumidor e identificar as suas preferências. Todos os dias surgem novos conteúdos e campanhas, mas o que leva o consumidor a preferir um produto ao outro? Que fatores tornam uma marca mais atrativa do que outra? No momento de começar um negócio, interessa saber como é que o público vai receber. Analisar o mercado é um passo fundamental à concretização da ideia. Para isso, são feitos estudos de mercado. Mas como funcionam e que importância assumem estes estudos na criação de um negócio? São estes alguns tópicos de conversa do Panorâmica. Ora vê! Licenciada em Sociologia, mestre em Gestão de Recursos Humanos e doutorada em Comunicação Social, a nossa convidada é docente e vice-presidente da Escola Superior de Comunicação Social. É ainda autora de artigos e livros nacionais e internacionais nas áreas da teoria e comportamento do consumidor. Neste Panorâmica vamos estar à conversa com Sandra Miranda sobre o papel dos estudos de mercado no momento em que se inicia um negócio. Sandra, muito obrigada por ter aceitado o convite. Segundo a American Marketing Association, os estudos de mercado podem ser definidos como a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao comerciante por meio de informação. Informação utilizada para identificar e definir problemas e oportunidades de marketing. Como se realizam os estudos de mercado? Os estudos de mercado são ferramentas fundamentais para conhecer os consumidores e para conhecer os stakeholders concorrentes. Os estudos de mercado realizam-se com recurso a métricas, digamos assim, quantitativas ou qualitativas, onde se vai conhecendo as especificidades desses diferentes públicos através dessas métricas, que são fundamentais para diagnosticar as suas necessidades e, portanto, à medida que se vão avaliando as suas necessidades, depois, no final, fazem-se conclusões sobre a viabilidade ou não do negócio. Qual é o principal objetivo dos estudos de mercado? É tirar estas conclusões? O principal objetivo é isto mesmo, é perceber se o cliente, o consumidor, precisa mesmo daquele produto ou daquele serviço, se aquele produto ou aquele serviço é compatível com as suas necessidades e com outras dimensões, nomeadamente as suas motivações, os seus valores, e se efetivamente ele tem intenção no futuro de comprar, de adquirir aquele produto ou serviço. Para além disso, é também fundamental perceber a concorrência, como é que a concorrência se manifesta em relação a esses produtos e se efetivamente existem produtos ou serviços concorrentes que permitam a introdução desse produto no mercado e a sua viabilidade. Qual é a importância dos estudos de mercado neste arranque? É fundamental, não é? Porque nós, antes de lançarmos um produto ou um serviço para o mercado, temos que perceber quais são as motivações do consumidor, quais são as atitudes, qual é a sua intenção de compra. Portanto, há aqui uma série de dimensões que têm a ver com a intenção de compra e depois com questões psicossociais do próprio consumidor e questões culturais que são fundamentais a antecipar, porque depois, se estes estudos de mercado não forem feitos, as empresas correm o risco de, efetivamente, lançarem um produto sem conhecer, digamos assim, o seu target, digamos que estrategicamente não deve acontecer e, portanto, o máximo que pode acontecer é terem sucesso, mas por apenas fruto do acaso, não é? E, sendo assim, podem os estudos de mercado ser o fator que determina o sucesso de uma empresa? O facto, hoje em dia, de estar, por exemplo, alinhado com os valores do consumidor é uma dimensão fundamental. Nós, hoje em dia, lidamos, por exemplo, com a geração Z, que se tem visto que muitos dos produtos e dos serviços que são lançados para o mercado, que se não estão articulados com os seus princípios e com aquilo, e com os valores e com aquilo que eles querem da vida, isso são flops. Mas, na verdade, eu diria que um dos fatores cruciais e estratégicos para lançar um produto no mercado com sucesso advém efetivamente de se fazer um correto diagnóstico, uma correta monitorização e antecipação correta daquilo que será a intenção de compra do consumidor. E sendo os estudos de mercado apenas um dos fatores, que outras alternativas existem para quando se quer iniciar um negócio?
A análise da concorrência é aqui um elemento fundamental, aquilo que em relações públicas se chama o mapeamento dos stakeholders. Sem conhecermos os stakeholders, onde muitas das vezes o consumidor se insere, dificilmente nós vamos também conseguir ter um negócio bem sucedido. Depois há outros fatores, como é a questão da inovação do produto, o facto de estarmos numa economia digital e cada vez mais também termos que ter em atenção a nossa comunicação e também o nosso produto passar por isso. Os colaboradores que nós temos também fazem a diferença em termos de envolvimento e de empenhamento com o negócio. Numa empresa, por vezes, nem sempre existe a capacidade de investimento nestes estudos. Sendo assim, de que forma é que elas podem ser afetadas? As empresas, mesmo pequenas empresas, elas têm que ter visão, não é? Muitas das vezes as empresas apostam em dimensões que até lhes ocupam uma grande quantidade de dinheiro, mas não são as dimensões cruciais, as dimensões estratégicas e, portanto, digamos que lançar um negócio sem investir aqui nesta antecipação dificilmente será bem sucedida e, portanto, inicialmente até pode correr bem, mas nunca serão empresas excelentes. Falando em investimento, segundo o relatório ESOMAR, em Portugal o setor dos estudos de mercado cresceu 14% no ano passado e teve ainda um investimento superior a 100 milhões de euros. Apesar de assistirmos a esta aposta crescente das empresas nos estudos de mercado, como disse há bocado, ainda há muitas que dão o tiro no escuro e que não apostam nestas práticas. O que é que pode levar a este pensamento? Os próprios diretores acham que conhecem o mercado e que conhecem o consumidor em termos de senso comum. Isso tem a ver, às vezes, com exatamente alguma falta de estratégia e alguma atitude reativa dos empresários e não proativa. E é essa dimensão que falta. Portanto, faltando essa dimensão, o sucesso de toda a empresa ou de todo o negócio pode ser comprometido. Muitas das vezes no início, no seu lançamento, estão muito dependentes daquele produto, do sucesso daquele produto, que depois dá um boost e que abre mercados e isso não acontecendo pode pôr em causa todo o negócio. E os próprios estudos de mercado devem evoluir? Qual é que é o futuro? O futuro, eles devem evoluir, eles vão evoluindo, acima de tudo, vão evoluindo, procurando alcançar mais pessoas, conhecer as dimensões qualitativas do consumidor é cada vez mais importante, ainda mais porque nós temos consumidores cada vez menos fiéis aos produtos, aos serviços e às marcas, e os estudos de mercado têm evoluído acima de tudo em termos do refinamento das suas métricas, passando cada vez mais para a aferição de métricas qualitativas e, portanto, quando se fazem as ferramentas, digamos assim, para fazer estudos de mercado, é fundamental também que as variáveis, as dimensões que são estudadas também tenham essa perspectiva. Sandra, mais uma vez, muito obrigada por esta entrevista. Terminamos assim um panorâmica, desta vez sobre a importância das ferramentas de análise e o papel dos estudos de mercado no lançamento de um negócio. As campanhas publicitárias não se limitam a informar. Têm de ter a capacidade de persuadir quem as recebe a comprar o produto ou o serviço que é dado a conhecer. Mas, afinal de contas, que peso é dado à psicologia no domínio da publicidade? Que estratégias são utilizadas pelas organizações para convencer o consumidor? Neste Repórter E2 exploramos os processos pelos quais as empresas conhecem o público através da psicologia da publicidade. Entende-se por um bom anúncio publicitário aquele que utiliza os elementos da psicologia ao serviço de uma mensagem persuasiva, quer apelem à clareza e à razão, quer sejam subjetivas. Deste modo, existe a noção de que é preciso entender as pessoas, as motivações, o contexto em que se inserem e aquilo que pode gerar interesse. A persuasão é um campo específico da psicologia social e da cognição social que pressupõe que nós mudamos de atitudes e depois de comportamentos de formas diferentes, de uma forma mais analítica, mais racional ou de uma forma mais superficial. Outra forma paralela que pode ser uma forma mais superficial. Portanto, há algumas pontes que começam a ser feitas entre a academia e o mundo real do marketing, em que o mundo real do marketing, portanto, as empresas vão buscar conhecimentos, insights, como chamamos, sobre o consumidor para tentar otimizar aquilo que chama de persuasão. Às vezes há a ideia de que percepção é uma coisa que é parecer e não ser, não é isso. Mas pensar que uma pessoa gosta de uma determinada marca e eu sou outra marca.
Eu quero que ela mude um determinado comportamento, que é passar a gostar mais de mim, não é? E, portanto, esse trabalho tem de ser feito e tem de ser feito tendo em conta as tais pessoas. É aí que eu acho que entra a psicologia, mas que passa muito por entender as pessoas. Não o vejo de outra forma, tem a ver com entender o seu comportamento, entender as suas motivações e entender o contexto em que vivem e aquilo que pode despoltar ou não o interesse delas. E existem diversas ferramentas e estratégias que podem ser utilizadas pelas empresas para persuadir a audiência de forma eficaz. Segundo o relatório da PR Daily, 85% do consumo é efetuado tendo por base razões emocionais. Mas este não é o único método que a psicologia usa para mudar comportamentos. Técnicas de persuasão existem tudo, por exemplo, nas palavras, não é? A comunicação é a percepção também, a forma como eu comunico contigo, a forma como repetimos ou não as mensagens, não só a repetição das próprias palavras, como a rima, por isso é que há muitos slogans ou assinaturas de marca que são feitos em cima da rima, ou a cadência, às vezes não é necessariamente a rima, mas há uma cadência. Depois, toda a parte, se calhar, mais óbvia, não é? A música, os jingles, a questão da cor. Por exemplo, no mercado em que eu chego, em que as cores já estão quase todas tomadas, eu sou uma marca nova. Se calhar a cor ajuda-me a diferenciar-me, vou ter uma cor diferente das outras. Num mercado que seja muito corporate, vou ter uma cor viva e diferente, porque isso cria a tal memória e nós estamos sempre a trabalhar para ter um espaço na cabeça das pessoas. Cada vez mais as pessoas identificam-se com as marcas pelo seu conjunto de valores e atitudes. A psicologia surge muitas vezes como um meio, não só para vender um produto ou serviço, mas também para atenuar preconceitos e incentivar diferentes formas de pensar. As marcas, entretanto, deixaram de servir apenas para diferenciar-se e passaram a ter aqui um papel quase deste tal benefício emocional e desta relação. E, de repente, uma marca é também uma afirmação das próprias pessoas. Ou seja, as pessoas identificam-se com o que compram, mas as pessoas identificam-se com as marcas pelos seus valores. O facto de uma marca investir mais nas comunidades faz com que eu prefira essa marca em detrimento das outras. E, portanto, as marcas estão a fazer um esforço muito consciente para serem mais sustentáveis. Portanto, tentarem ter um papel específico na vida das pessoas, nas comunidades, no ambiente, na economia, para tentarem conseguir modificar comportamentos em prol de um planeta melhor. E a psicologia tem entrado bastante nestas áreas para dar dicas de como é que nós conseguimos mobilizar ou transformar comportamentos menos sustentáveis em comportamentos mais sustentáveis. De acordo com o Código da Publicidade, não é permitida a emissão de conteúdos que, de alguma forma, possam influenciar ou enganar o consumidor. É assim importante perceber os limites éticos da utilização da psicologia na natureza publicitária. Em Portugal, felizmente, existem muitas leis e regras que defendem de alguma maneira o consumidor e, por isso, se calhar se formos para um mercado como os Estados Unidos, em que não há tantas regras, ultrapassa-se mais esses limites. Eu penso que cá em Portugal não, existem muitas regras que nos defendem e, portanto, as marcas jogam à partida nessas regras. É importante que isso continue a acontecer, ou seja, não faz sentido absolutamente nenhum para uma marca dizer uma coisa que depois não vai cumprir, porque a seguir a pessoa já não vai comprar outra vez. E hoje em dia, com um mercado tão concorrencial, não nos interessa nada perder para a concorrência. Portanto, não é inteligente não ser correta ou ser enganadora para com quem está. Estava-me a lembrar do exemplo do Cambridge Analytics, do Facebook, que tinha psicólogos a trabalhar na equipa do Donald Trump, na altura, para ajudá-lo a vencer as eleições presidenciais. E isso é o exemplo mais paradigmático de onde estão os limites éticos, não é? Aí, no caso, não era vender nada, mas era influenciar a opinião pública em prol do sucesso de um dos candidatos presidenciais. Portanto, tudo o que tenha a ver com manipulação e a liberdade de escolha das pessoas é onde o meu trabalho para e onde o trabalho de qualquer psicólogo deveria parar. A psicologia apresenta-se como uma ferramenta fundamental na construção da publicidade. É através de teorias no campo das emoções e dos sentidos que se criam mensagens publicitárias fortes. Desta forma, não basta apenas dar a conhecer uma marca, é também essencial que a mensagem seja recebida de forma clara por todas as pessoas. É inegável a necessidade que as marcas têm de conhecer os seus consumidores, mas não é só através da psicologia que a publicidade se adapta ao público-alvo. Com sondagens e estudos quantitativos,
Também a estatística ocupa um papel de destaque no delinear do perfil do consumidor. Mas que etapas constituem uma sondagem e do que depende a escolha de uma amostra? Sabes o que distingue uma amostra de uma amostragem ou uma análise quantitativa da qualitativa? O Senta-te e Explica responde a estas e outras questões. A opinião pública desempenha um papel central no desenvolvimento e na estruturação de sociedades democráticas. Neste sentido, seja por partidos políticos ou pela própria sociedade civil, as sondagens permitem que os cidadãos sejam ouvidos e tornam-se assim numa ferramenta-chave para qualquer organização ou empresa. Neste universo estatístico, existem vários conceitos a explorar, de acordo com as fases implícitas no processo de conhecer o consumidor. Mas antes disso, sabes identificar todas as etapas de uma sondagem? Não conheço nenhuma. Não, desconheço. Primeiro faz o estudo de mercado, depois faz uma análise através de um estudo, desse estudo faz uma amostra, podemos dizer assim, e através dessa amostra faz uma sondagem. Apesar de ser um processo longo e demorado, as sondagens são uma fonte de informação para as empresas. Trata-se de um estudo estatístico de uma população destinado a analisar uma ou mais características, tal como elas se apresentam, e realiza-se em várias fases: a escolha da amostra, a obtenção de informação, a análise dos dados e o relatório final. Quando são usadas técnicas apropriadas e a amostra é suficientemente grande, os resultados obtidos encontram-se geralmente perto dos resultados que se obteriam se fosse estudada toda a população. Mas do que depende a escolha da amostra? A escolha da amostra depende, portanto, também daquilo que nós estamos a investigar. Okay? Depende do resultado ao qual queremos chegar. Uma amostra é um conjunto constituído por indivíduos, quer sejam famílias, organizações ou outros objetos de estudo, que o investigador pretende descrever ou para os quais pretende generalizar as suas conclusões e resultados. Mas não confundas a amostra com a amostragem. A amostragem é o processo de recolha de uma amostra e apresenta-se de diferentes modos, como são os casos da amostragem simples ou da estratificada. A amostragem aleatória simples é aquela em que toda a amostra tem a mesma hipótese de ser selecionada a partir da população. É mais ampla e menos simples. Já a amostragem aleatória estratificada é mais restrita e consiste na divisão em subpopulações, que não se sobrepõem. Daí é retirada uma amostra de cada extrato. Depois de recolhidos, é hora de analisar os dados. Sabias que existem dois tipos de análise, a qualitativa e a quantitativa? Sabes o que as distingue? Qualitativa é uma análise de qualidade. Quantitativa é uma análise da quantidade. Uma análise qualitativa há de ser feita em termos nominais, ou seja, qualquer coisa que seja relacionada com qualidade ou algo desse género. Uma análise quantitativa há de ser feita em termos ordinais. A análise qualitativa assenta no positivismo lógico e refere-se ao conjunto de métodos quantitativos utilizados na avaliação e descrição de um fenómeno. Trata-se de uma análise mais objetiva, mais fiel e mais exata. Por outro lado, a análise qualitativa é um conjunto de técnicas de investigação, como a observação participante e as entrevistas, que são não estruturadas, onde o entrevistador desenvolve conversa sobre determinada temática, de uma forma espontânea e sem a fixação prévia de quaisquer questões. De análise feita, a empresa saberá melhor como trabalhar, promover o produto e chegar ao seu público. Mas sabes que características definem o público-alvo? É o público que nós queremos alcançar com o nosso, ou seja, com o nosso plano ou com a nossa ação que vamos realizar e queremos realizar. O público-alvo caracteriza, portanto, qual é o público ao qual uma empresa quer alcançar com a comunicação de um produto ou de algum serviço. Apesar dos estudos de mercado serem importantes para conhecer a viabilidade de um produto e reduzir os riscos de fracasso, é através da opinião pública que as empresas conseguem analisar a forma como o preço, a distribuição ou até as campanhas publicitárias são percepcionadas pelos consumidores. Entende-se então por público-alvo um grupo de pessoas com características em comum: identidade de género, idade, profissão, nível de escolaridade, localização geográfica, entre outras variáveis. E se um público-alvo pressupõe várias pessoas, uma persona é isso mesmo, uma personagem, neste caso fictícia.
esta representação quase perfeita de um consumidor, ou seja, o perfil ideal dos clientes que a empresa procura. Tem características vincadas e é criada após uma pesquisa profunda. Conhecer as opiniões, os comportamentos e as experiências dos consumidores é fundamental quando se trata da melhor forma de se servir o mercado. E é aí que entra o conceito de Focus Group. Sabes o que é? Um Focus Group? Eu não sei, eu já soube, mas eu não sei. Um Focus Group? Não tenho ideia. O Focus Group, penso que seja o grupo em análise que nós queremos vender o nosso produto ou o nosso serviço. O Focus Group é uma técnica de pesquisa de mercado qualitativa que procura estudar e compreender uma dada realidade. Deste modo, as organizações conseguem estudar os seus mercados-alvo. Este método é indicado para, entre outros, avaliar a reação do mercado no lançamento de novos produtos ou de uma nova marca, na definição da identidade corporativa, em testes de publicidade ou em testes de conceito. As vantagens passam essencialmente pela flexibilidade na aplicação e rapidez na recolha dos dados e pela adaptação dos produtos ou serviços ao mercado e aos consumidores. Desta forma, e considerando a importância da opinião pública, estas metodologias usadas pelas empresas tornam-se cruciais para qualquer entidade. Na criação de uma campanha publicitária não é só a relação com a ótica do consumidor que interessa. A eficácia da relação entre a marca e o cliente também é essencial. Mas de que forma são garantidos todos os requisitos do cliente no processo de criação de uma campanha? No Making Off mostramos-te um trabalho de um grupo de alunos da Unidade Curricular de Ateliê do Planeamento Estratégico do 2º ano da Licenciatura em Publicidade e Marketing, enquanto analisam o mercado, a marca e os objetivos do cliente. Meu nome é João Coelho, sou professor na cadeira de APEC. Sou o Vasco Abuim, estou no 2º ano de Publicidade e Marketing. O meu nome é Luís Gomes, sou professor da cadeira de Ateliê de Planeamento Estratégico de Comunicação. Sou o Tiago Graça, este trabalho foi realizado no intuito da disciplina da APEC. O tema é basicamente tínhamos de fazer um briefing criativo e depois, posteriormente, uma execução para um briefing do cliente que as pessoas nos deram. O produto é o vinho do Porto, da marca Porto Ferreira, e a campanha consiste em promover uma nova maneira de consumir o vinho do Porto, o Porto Tónico. A mensagem principal foi: se gosta de Porto, vai adorar Porto Tónico. É ficcional, mas nós trabalhamos mesmo como se estivéssemos a trabalhar numa agência a sério. O briefing criativo é um documento curto, uma página A4, que é um resumo daquilo que é a estratégia de comunicação, daquilo que é a estratégia, a abordagem ao desafio que é passado pelo cliente. E, portanto, é onde estão expressas as principais escolhas que vão guiar a estratégia de comunicação. Utilizamos quase todos os meios, porque deram-nos os 5 meios desde o início, que é a televisão, rádio, as redes sociais e a imprensa, mas a execução que vamos fazer é para a televisão. Fazer uma campanha onde tivéssemos um homem de 40, 50 anos, pai de família, em que o filho faz as coisas à maneira antiga, digamos assim, e vai beber um Porto normalmente, e é o pai que diz ao filho: isso já não se bebe assim, isto bebe-se desta maneira. Começa com um desafio que é lançado pelo cliente, depois há uma parte do trabalho que mostra como é que, uma vez recebido esse desafio, esse briefing, como é que ele é trabalhado internamente, não só na dimensão estratégica, mas depois também na dimensão criativa. Começa quase na primeira aula ou na segunda aula e acaba na última aula. E vamos desenvolvendo as várias fases do trabalho ao longo do plano da cadeira. Primeiro vimos campanhas que já tinham sido lançadas pelo Porto Ferreira, verificámos que as campanhas são antigas, não há nada atual que fale sobre o nosso tema. Começou por perceber também que faixas etárias, que pessoas consomem o vinho do Porto, para quem nos queremos dirigir, e depois é a parte criativa. Parece uma coisa mais fácil ter assim uma ideia, mas temos de ter uma ideia criativa, que é basicamente o título da nossa campanha, e tem de ser uma coisa curta, tem de ser uma coisa catchy, é difícil juntar isto tudo. E vimos que havia uma campanha e uma frase que eles diziam sempre, que é o "foi você que pediu". E trabalhámos em volta disso e criámos a nossa campanha, que em princípio o título vai ser "fui eu que pedi". Porque tentamos jogar com o facto deste novo modo de uso, mas ao mesmo tempo ir buscar inspirações e reconhecimento da marca anteriores, que pessoas que já conhecem o vinho do Porto ou que já consomem
Porto Ferreira se relembrem de campanhas antigas e ao mesmo tempo conseguir alcançar os mais jovens e pessoas que desconhecem o Porto Ferreira. Temos de criar um insight, que é uma maneira possível de responder ao briefing que temos, e agora juntámos todos para ter uma ideia criativa e a partir daí criar esta execução, que é daquela campanha que eu já tinha falado. O primeiro grande objetivo é fazer algo muito semelhante ao que acontece no mercado de trabalho e daí termos duas pessoas para dar as duas perspectivas dentro do que é a dinâmica entre a agência e o cliente. Eu trago-lhes exemplos reais para eles perceberem que estão a trabalhar exatamente da mesma forma como é feito no mercado de trabalho. Acho que vai ser muito bom para o futuro. Tenho uma ideia do que é que vou ter de fazer e o que é que não, e como é que se faz e como é que não se faz. Requer mais trabalho e mais pensamento e tem muito mais coisas por trás do que só ver um anúncio na televisão. Quando se trabalha na criatividade é difícil pensar em algo que seja inovador ou criativo e que seja realmente diferente de algo que já tenha sido feito, perceber como é que podíamos ser inovadores e fora da caixa, digamos assim, numa coisa que realmente fizesse sentido e conseguisse ir ao encontro da ideia do trabalho. Através de sondagens ou estudos de mercado, as marcas facilitam a sua aproximação ao consumidor. Estas ferramentas permitem assim a personalização da publicidade, tendo por base as características do público-alvo. Ao contrário da criação publicitária e digital, que ainda tem um longo caminho a percorrer, este episódio do E2 chega agora ao fim. Entretanto, acompanhem-nos nas nossas redes sociais digitais, podem assistir aos nossos episódios na RTP Play ou no YouTube em E2ESCS. Tenham uma boa semana, até breve.